Bomba, bomba, bomba para tudo que você está fazendo, porque isso aqui é breaking news, acabou de acontecer. O governo do presidente Donald Trump deu uma resposta fulminante em que destruiu o ministro Alexandre de Moraes e ainda questionou os líderes eleitos do Brasil. Vem comigo assistir a isso aqui porque essa informação está quentíssima. Todo mundo aqui, Dona Carla, quem caiu da cama? Todo mundo aqui, Dona Carla, quem caiu da cama? Como assim? Quem caiu da cama e teve um traumatismo craniano Olha eu leve? pensando aqui. É que eu não Caiu sei. da cama e virou Pois é, manchete. Dani. Caiu da cama, virou Eu manchete. demorei. Demorou para cair a ficha. E se ele passa por tudo isso é porque em 2018 um ex-pistolista tentou contra a vida dele. Isso é fruto de um atentado. Então a gente espera assim, o bom senso do ministro Alexandre de Moraes, o bom senso do ministro Gonê, que já tem uma vida ceifada, que é a do Clezão. E a gente não quer que aconteça isso com o presidente, que não cometeu nenhum crime, que não é corrupto e que está aqui pagando por uma coisa que ele não fez. Golpe está nos Estados Unidos, todo mundo sabe. Todo mundo aqui é inteligente, sabe que isso não tem nenhuma possibilidade de ter acontecido. Então é só isso, eu vou para casa, vou orar a Deus, vou pedir para que Deus toque no coração dele, pedir para que Deus nos dê força para nossa família, e a gente vai suportar e a gente vai vencer esse momento difícil. Faz parte do processo, nós estamos de pé, dói vê-lo nessa situação, ele não merece passar por isso, mas nós estamos aqui e estaremos ao lado dele sempre. O que eu puder fazer, eu vou estar aqui do lado dele, preparando a alimentação dele. Só não fico aqui, eu tenho uma filha também, tenho uma casa para cuidar, mas no momento que liberar, eu estarei aqui com ele. Situação delicada. Eu conversei com ele ali hoje de manhã. Ele falou para mim que inicialmente, quando ele veio para cá, o quarto dele é um quarto úmido, molhado, inclusive, e que esse problema não foi corrigido também. Eu vejo uma situação totalmente insalubre, uma situação normal. Imagina para uma pessoa que pode estar acontecendo alguma coisa mais grave. Eu não digo só quanto a presidência da República, não. É quanto uma pessoa normal, eu tenho certeza absoluta que um traficante, se tivesse batido a cabeça na cadeia, ele estaria no hospital hoje em dia. E, infelizmente, não é o que está acontecendo. É inacreditável. E o barulho do ar-condicionado permanece? Não é só o barulho do ar-condicionado, não. Tem diversas outras situações escritas por ele, que ele solicitou que se averiguasse. Não é uma questão de barulho do ar-condicionado. Com todo o respeito que eu tenho à senhora aqui, não é barulho do ar-condicionado. É um som constante que irrita qualquer pessoa. Isso é insalubre. Então, você falar somente em barulho de ar-condicionado é um pouco vazio. Não, eu falei, e também o barulho... Não quero. Eu estou só acrescentando talvez o que a senhora está dizendo. Então, eu estou vendo aqui meu pai definhando na cadeia, uma situação extremamente anormal, até para uma pessoa de alta periculosidade, que não é o caso. Eu quero estar perto, quero estar junto, como em todos os momentos eu estou perto ou junto. A Michelle voltou agora para casa, que foi fazer a comida para entregar para ele, que ele ficou o dia inteiro sem comer. A gente estava na expectativa de que ele fosse para o hospital, porque em outros momentos ele já foi no hospital quando aconteceu um acidente, inclusive da própria decisão do ministro Alexandre de Moraes, foi que, em caso de emergência, ele ser encaminhado diretamente ao hospital e, posteriormente, houvesse a comunicação do ocorrido e tudo seguiria de uma maneira tranquila e dentro da lei. E não está acontecendo isso dessa vez, por quê? A própria Polícia Federal, ela fica perdida o que fazer. E ele não se alimentou até agora? Como é que está o estado Não, até agora mental não se alimentou. dele? A Michelle traria uma comida para ele. Não sei como é que está o estado mental dele, com todo respeito ao senhor, porque eu tive só 30 minutos com ele hoje aqui. De novo, a pergunta do nosso espectador na tela, eu gostaria de completar, né? Moraes está matando Bolsonaro por tortura, aumentam os omissos e cúmplices nesse crime de Moraes. Os demais 10 togados, PGR, advogados da OAB, médicos do Conselho Federal de Medicina e regionais, os grandes juristas, jornalistas. Mas eu queria estender, onde estão os senadores que foram eleitos exatamente em cima do nome Jair Bolsonaro? Onde estão os congressistas para parar o Congresso, para usar ferramentas constitucionais contra um tirano, contra um déspota, contra um líder de um regime totalitário que vem sendo colocado garganta, goela abaixo do brasileiro? Onde estão esses políticos? Não adianta falar de rede social, hashtag livre Bolsonaro livre. Ninguém quer saber disso mais. Onde estão? Onde vocês estão para agirem? Vocês têm ferramentas constitucionais, republicanas, ali nas nossas páginas da nossa carta. Nós temos nossas leis. Por que vocês não acionam tudo que vocês podem acionar contra este sádico que está destruindo nossa república? Aos poucos, é um pouquinho aqui, é um pouquinho ali, né? Não, mas esse ano é ano de eleição e eu tenho que
eu sou da turma do Bolsonaro, eu sou centro-direita, eu sou direita, eu sou conservador, olha como eu defendo o porte de armas, olha como eu sou a favor da vida. Hashtag Bolsonaro livre. Ação! Onde vocês estão? Covardes! São corajosos em rede social. Hashtag pra lá, hashtag pra lá. Ação! Vocês têm as ferramentas que precisam para parar este homem que está acabando com a República e vai acabar com a vida de Jair Messias Bolsonaro. Vai acabar com a vida de Felipe Martins, de Daniel Silveira e de tantos outros, assim como ele acabou com a vida de Clériston. Onde vocês estão? Não, vocês estão em recesso, né? Recesso. Por isso que Alexandre de Moraes se sente confortável para fazer tudo isso. Imagina, você acha que alguém vai sair do recesso legislativo para socorrer Bolsonaro? Bateu a cabeça, o médico já falou que teve um traumatismo craniano, mas coisa leve. Então eu vou continuar aqui na praia, vou continuar na Europa. Onde vocês estão? Porque essa pergunta do nosso espectador é pertinente, mas a gente já sabe a resposta. Quero saber de vocês que se elegeram e que querem se eleger novamente esse ano na onda conservadora, na onda liberal, na economia, na onda de Olavo de Carvalho, de Jair Bolsonaro. Onde vocês estão? Porque não adianta falar Donald Trump tirou a Magnitsky, revogou a Magnitsky. Vocês acham que Donald Trump, uma hora, não olhou para o Brasil e disse, peraí, o que eu podia fazer, eu fiz. O povo foi até as ruas. Onde está esse Senado? Quantas vezes eu tive que responder congressista americano? Sim, nós temos o Senado que pode pedir um impeachment de ministros que cometem ilicitudes da Suprema Corte. E todos perguntavam, mas por que isso não acontece? É a pergunta de $1 milhão. Conselheiro de Donald Trump diz que não vai desistir até Moraes ser preso. Outro destaque no site da CNN que a gente também traz aqui para vocês. Portanto, sobre o que diz isso. Na matéria, vocês vão ver que Jason Miller, que usou as redes sociais para criticar mais uma vez o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A publicação foi uma resposta a uma mensagem do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que afirmou que Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais de Jair Bolsonaro, foi preso por uma viagem que não fez e agora está acusado de uma reunião da qual não participou. E aí Miller escreveu: o que ele está fazendo com o presidente Jair Bolsonaro é repugnante e o que fez com Felipe Martins é repreensível. A CNN entrou em contato com a assessoria do ministro Alexandre de Moraes, mas até o momento não obteve um retorno. Quando veio o seu anúncio, muita gente, eu me incluo aqui, estranhou a falta de entusiasmo do apoio dele à tua candidatura. Ele fez um apoio, mas vamos estar junto, mas não foi tão efusivo quanto poderia ter sido. Por quê e como é que está a relação de vocês? Não, quando o Tarcísio foi a primeira pessoa com quem eu conversei, depois que o Bolsonaro tinha tomado a decisão. Porque eu sabia que ele era a pessoa que estava ali na maior expectativa, que podia ser, mas nossas conversas sempre foram no sentido, olha... Ele sempre me disse que não seria. Ele sempre falou que não queria, eu também não queria. Nossa conversa sempre foi nessa linha, vamos esperar lá para frente, ver o que vai acontecer, tem tanta água para rolar, mas ele para passar embaixo da ponte. Bom, ele falava que não queria, mas eu acho ali que você tem um seguinte contexto, Paulo, tem um pessoal no entorno dele, que não é que quer ver o Tarcísio presidente da República. Tem um pessoal que quer ver o Tarcísio longe de São Paulo. Essa é a minha leitura. Com o Tarcísio fora de São Paulo, abre um palanque importante para outros players ali. Essa é a minha leitura, mas assim, o que eu sempre digo, Paulo? O Tarcísio tem que estar forte e eu tenho que estar forte. E a gente tem que estar junto no mesmo palanque. É isso que vai acontecer. O Tarcísio fez um gesto muito legal comigo, que no Natal ele me ligou, estava até com o Carlos em casa, fiquei muito feliz com a ligação dele. Ele falou: Flávio, Feliz Natal, tamo junto, conta comigo. Né? Então, Tarcísio, obrigado pela ligação, fiquei feliz demais com a sua ligação. Botei o Carlos do lado para ver também, que ouvi do próprio Tarcísio o que ele estava dizendo para mim ali. Então, agora, o Tarcísio tá nas férias dele. Inclusive, está aqui nos Estados Unidos também, pelo que eu estou sabendo. E, enfim, tá ali dando uma recarregada nas baterias, como eu também estou. E eu não tenho dúvida, Paulo, que a gente vai estar cada dia mais próximo, mais junto do que nunca, porque o projeto dele, para dar certo, tem que estar comigo, e o meu, para dar certo, tem que estar com ele. Então a relação tá boa. A relação tá boa, cara. Eu respeito muito o Tarcísio, eu acho que ele é um cara assim, ele é um cara leal ao Bolsonaro, e é uma pessoa que vai, no momento dele, no tempo dele, tá perto, dá o palanque, e vamos caminhar junto, porque a vitória em plano nacional passa também, e principalmente por São Paulo. Agora, a CPI da Lava Toga lá atrás. E o que muita gente, inclusive o pessoal daquele movimento
de São Paulo, que eu não vou citar aqui o nome para não dar moral para eles, Bumbum. o movimento do Bumbum Livre. Eles dizem, repetem ad nauseam o tempo inteiro que o teu pai vendeu o governo para salvar a tua pele, que a CPI enterrar. Por que enterraram a CPI da Lava Toga? Ô Paulo, qual é o governo, qual é o presidente? Mas você coloca no lado do presidente Bolsonaro. Você é o presidente Bolsonaro. Você quer uma CPI no teu governo contra o judiciário? Eu quero. Uma primeira pergunta, peraí, vamos chegar lá. Eu quero. Se eu tiver maioria no Senado. Se você tiver o presidente dela, se você tiver o relator dela, né, se você tiver força no Congresso, beleza. E não era o caso. Era Senado ou era Câmara? Era no Senado. Era no Senado. Aí a próxima CPI. Não, aí você imagina, se assim, vier da pandemia, como a CPI da pandemia mostrou como é que a gente tinha dificuldade ali no Senado. A gente foi tendo derrotas políticas, não teve nada na pandemia de corrupção, de atraso, de nada disso. Foram sempre as narrativas ali construídas numa CPMI, aí sim a CPMI eram deputados e senadores, que a gente não tinha maioria. Aí é pau, pancada. Você imagina antes ainda, uma CPI dessa contra o judiciário. Era capaz do PT entrar com o HC lá, ó, tranca aqui a investigação. Você imagina que ia convocar ministro do Supremo para sentar ali e o cara vinham de bom, né, bonitinho, sentar para dar depoimento, com o Randolfo Rodrigues, presidente da CPI, e a Soraya Tronic de relatora. Essa CPI da Lava Toga que a gente tinha que aprovar. É isso que estamos dizendo. Essa era a coisa boa, que ia salvar o Brasil dos desmandos de alguns ali no judiciário. Tá de brincadeira. Né? Então, assim, meu pai tinha essa clareza e falou: olha, não dá para brigar. É burrice você fazer isso. Eu só quero paz para governar. E foi, obviamente, qualquer passo que eu sempre dei na política, o Paulo, ele foi com a aquiescência e a orientação dele. Então, assim, foi uma coisa que usa, é uma narrativa que usam contra mim, daquelas pessoas que vivem no mundo da lua, que não conseguem fazer uma análise dentro da realidade ali, em 30 segundos é desmontada. Imagina uma CPI dessa que não iria para frente, não seria implementada, e que a gente ia ter derrotas, e era capaz até de encerrar o governo do Bolsonaro antes. Já que o presidente está apoiando isso aqui, vamos inventar alguma outra coisa além do que ele já fazia intervenções várias vezes no Poder Executivo. Você imagina se estivesse rodando uma CPI dessa no Senado, eu tenho na minha cabeça que, acima de tudo, tem que ser uma pessoa alinhada ideologicamente e uma pessoa que agregue algo à minha campanha. É o que eu não acho que a escolha do meu pai para vice, por exemplo, agregou muita coisa à campanha dele. Eu penso diferente disso. Eu acho que a gente não tem que... A primeira foi a pior. Não, eu digo o seguinte, mas 2018 na primeira era um outro contexto. A gente sempre fala, você não pode usar as mesmas estratégias para problemas diferentes, né? Para batalhas diferentes. Você não pode usar a mesma estratégia. Eu acho que no segundo mandato, nada contra a pessoa do General Braga Neto. Eu adoro ele, um cara fantástico. Um homem injustiçado. Um homem injustiçado, também está sofrendo como meu pai está sofrendo. Mas é uma pessoa assim, que não agregava eleitoralmente, vamos dizer assim. Porque meu pai é militar, ele era um militar também, já estava no governo, quer dizer, não via. Eu enxergo diferente. Eu acho que tem que ser um nome que traga ainda mais confiança para uma chapa como essa, que traga ainda mais estabilidade para o país. É isso que eu vou buscar. Parece que a gente implodiu o sistema. Eu tô vendo minha cara em todos os jornais do Brasil, eu tô vendo minha denúncia que tomou a repercussão que eu queria que ela tomasse, e eu vou dizer o porquê. Isso não é por mim, isso não é para vender a virtude, que não deveria ser uma virtude, todo mundo deveria fazer isso. O ponto é o seguinte: se eu não tivesse feito essa denúncia e ela não tivesse tomado toda essa repercussão, talvez o TCU ou quem está interessado em acabar com a liquidez do Banco Master ia muito mais facilidade em fazê-lo. E sabe o que isso significaria? Significaria que todas as provas, do trabalho feito de investigação até agora da Polícia Federal, tudo iria por terra. Porque a liquidação é onde se tem que passar os documentos, você tem que passar as provas para o liquidante. As movimentações ficam na mão do liquidante. E claro, tem muita gente que, no meu entendimento e na minha opinião, não quer que Vorcaro saia prejudicado, porque talvez ele possa levar outras pessoas junto. E isso quem está falando não sou eu, mas isso é a própria Globo que está falando. Só que tem um detalhe: quando eu fiz a denúncia eu sabia que eu ia mexer com muita gente, ia mexer num vespeiro muito grande. Primeiro porque eu quebrei um contrato de confidencialidade, ou seja, provavelmente eles vão executar aí R$800 mil desse contrato que eles tentaram fazer comigo quando me ofereceram dinheiro para criar essa narrativa de que o Banco Central era o vilão e o Banco Master era uma vítima e que o TCU estava certo em acabar com essa liquidação. Segundo que eu entendi que mesmo me prejudicando eu não podia deixar que isso acontecesse, essas pessoas não podem sair novamente impunes. Então, se a partir de agora tiver investigação, se a partir de agora sair uma CPMI, a partir de agora isso voltou a ser o holofote, apesar da prisão de Maduro, eu posso dizer para vocês que eu atingi o meu objetivo. E tem um outro ponto que eu quero tratar com vocês aqui. Acabei de ver o vídeo de um dos influenciadores que a Malu Gaspar acabou trazendo na matéria dela no Globo. Cardoso Mundo é o nome dele, Cardoso. Enfim, influenciador muito bom, tem opiniões muito boas, e eu quero deixar uma coisa muito clara aqui para vocês. Eu não tenho absolutamente nada contra o Cardoso. Mas uma coisa eu também quero deixar muito clara. Quando eu fui procurado por essa empresa para fazer esse vídeo contra o Banco Central, em favor do Banco Master e assim por diante, ele foi um dos influenciadores, sim, que me mandaram como modelo
de como eu deveria fazer aquele material. Então minha resposta ao Cardoso, que está fazendo vídeos tentando me descredibilizar no sentido de que eu participei de uma bancada com alguém que também teria feito supostamente. Primeiro ponto, eu participo de bancadas como comentarista político de um monte de jornal no Brasil. Isso tem mais a ver com minhas opiniões, minhas análises, do que com amizades que eu tenho ou deixo de ter. Segundo ponto, se mais alguém tiver que ser investigado, que seja investigado. Isso também não é problema meu. E terceiro ponto, eu tenho como provar que eles mandaram o seu vídeo como modelo. Então, o que eu posso dizer para vocês que estão tentando usar dessa estratégia, uma estratégia muito inteligente, muito usada, muito antiga, que ao invés de atacar o assunto, descredibilizar o mensageiro, vai ser difícil descredibilizar o mensageiro quando se trata de Rony, porque na minha vida é muito limpa. Se vocês quiserem, vocês podem ou entrar judicialmente contra a empresa que me mandou o vídeo de vocês como modelo, ou vocês podem me processar e aí em juízo eu apresento que quem mandou o vídeo de vocês como modelo foi a própria empresa. Tranquilo, eu tô com tudo aqui. Porque se o sistema conseguiu pagar tanta gente para descredibilizar o Banco Central, eles podem pagar também para descredibilizar o Rony que denunciou. É muito fácil. É muito fácil fazer isso agora. Mas no final das contas ninguém pode negar de uma coisa. Eu recusei o valor, eu recusei o contrato, eu matei no peito uma multa de R$800 mil, que provavelmente os caras vão vir atrás de mim agora judicialmente para executar. Tudo porque eu não poderia deixar toda essa galera do Brasil sair impune. E foi por isso que eu fiz o vídeo. Então se tem alguém que está sendo tirado de inocente e é culpado, ou está sendo tirado de culpado e é inocente, meu irmão, não é batendo em mim, tentando me descredibilizar que vocês vão conseguir provar alguma coisa. Aí vocês vão ter que falar com os caras que vazaram os vídeos de vocês, dizendo que foi utilizado como exemplo. Ou seja, a própria empresa que contratou. Entende? Por que eu digo isso? Porque se tinha um contrato de confidencialidade entre vocês e a empresa também não poderia ter vazado o vídeo de vocês como exemplo. Sacou? Aí não é problema meu. Tá entendendo? Então não adianta vocês tentarem me bater, tentar me descredibilizar, tentar dizer que eu fiz alguma coisa errada. Tudo que eu falei, eu provei. Eu entreguei para a imprensa e essa repercussão vai fazer com que essas investigações avancem. Porque eu tô cansado de ver esses absurdos que estão acontecendo com o nosso país. E vejam bem, eu não tenho virtude alguma em ser honesto. Mas uma coisa eu garanto, coragem eu tenho. Coragem eu tenho. Mas vamos lá. Ataque à Venezuela. Após captura de Maduro, Lula tentará falar com Trump e defender integridade territorial de países. O Lula vem tendo um comportamento sensacional, né? A braveza dele vem aí, né, exposta para o Brasil, como Lula realmente é o grande líder do Foro de São Paulo, que não baixa a cabeça para ninguém, que fala grosso. Só que não, né? Sendo muito irônico. E esse comportamento do Lula, gente, ele vem irritando muito setores da esquerda. Vem irritando muito mesmo. Ele vem sendo alvo, assim, de constante provocação, porque tá difícil de lidar com a situação. E não só o Lula, mas a própria Rússia, a própria China, né, que são os grandes bastiões aí, inspiração da esquerda brasileira, eles vêm sendo questionados. Porque, assim, são países grandes potências, militarmente, né, super desenvolvidos, pelo menos é a narrativa que eles vendem. Mas e aí? Vai fazer o quê? Não vão fazer nada pelo Maduro? É só retórica barata? E até agora foi só retórica barata, não teve mais nada. Aí do Lula foram várias, essa é a primeira. O governo brasileiro está preparando os seus próximos passos após o ataque dos Estados Unidos, na madrugada de sábado passado. Segundo fontes oficiais, será recomendado a Lula uma comunicação com Trump, que é amigo dele, né? E além do governo brasileiro, será a defesa da soberania e integridade territorial dos países. E vocês perceberam que o Trump está falando, não tem guerra, sabe? A gente capturou Maduro, respeitando lá o governo, né? É um problema, mas é isso mesmo. Vai, não está lá o regime, desde que o regime esteja disposto, né, a trabalhar em parceria. Então, o que o Lula está pedindo é basicamente o que o Trump já está fazendo, ou seja, é um faz de contas, é um teatro. Tudo é um teatro. Aí, depois vem. Até isso aqui era para ter vindo antes, né? Embaixada dos Estados Unidos emite alerta a americanos sobre protestos no Brasil, né, contra a ação na Venezuela. Embaixada dos Estados Unidos e consulados gerais no Brasil emitiram alerta aos americanos para que evitem locais onde estão previstas manifestações contra o ataque à Venezuela e a captura de Maduro. Segundo o alerta, as autoridades de segurança pública brasileiras estão cientes sobre estes protestos e monitoram a situação. São uns protestos de gatos pingados da esquerda. Mas sim, vamos voltar para Lula. Ô, diacho, ficou muito para frente essa do Lula. Depois que vem aqui várias do Lula. Mas enfim, esquece ali que a gente falou aquela do Lula, depois a gente volta nela de novo. Nosso Paquito, mago dos negócios, tinha investimentos na Venezuela. Pelo menos é o que conta aqui o Lauro Jardim. A captura de Maduro e as incertezas que rondam a Venezuela preocupam Daniel Vorcaro.
Por meio de um intricado modelo de negócios, o ex-banqueiro tornou-se há 2 anos sócio de poços de exploração de petróleo na Venezuela, onde já foram investidos 150 milhões de dólares. Ao menos era isso que o Paquito falou muitas vezes a variados interlocutores desde 2024. Só que, Paquito aqui é café pequeno, né? Investimentos em agora, 150 milhões de dólares não é muita coisa. Esse daqui é o nosso Rockefeller brasileiro. Esse aqui, Joesley Batista e seus poços de petróleo na Venezuela. Isso tudo, né? Sob segredo. JF, dos irmãos Batista, é dona de poços de exploração de petróleo na Venezuela desde 2024. Em novembro, Joesley esteve em Caracas, tentando convencer Maduro a renunciar, antes que Trump o tirasse à força da cadeira de presidente. A prova do prestígio de Joesley, com o ditador deposto, é que ele foi recebido em audiência. Mas não se sabe muito mais sobre os negócios na área de energia da JF na Venezuela. Motivo? O Itamaraty colocou sob sigilo os telegramas diplomáticos trocados com a Embaixada do Brasil em Caracas sobre esses negócios, um sigilo de 5 anos, conforme revelou no ano passado Malu Gaspar. Joesley Batista, um dos barões da carne no mundo todo, né? A JBS está em todo canto, está aqui na Austrália também. O cara é um grande financiador de campanha, inclusive nos Estados Unidos, conseguiu algumas audiências importantes. O encarregado especial que cuidava só de Venezuela lá atrás era o Richard Grenell. Será que Joesley Batista conversou sobre petróleo com o Richard Grenell? Será que Joesley Batista se aproximou dos barões do petróleo do Texas, especificamente do Texas? Por que eu estou sugerindo? Eu não sei, porque eu escolhi o Texas. E fez um bem bolado, prometendo 1001 coisas, em troca, inclusive, né, de, sabe, revogar Magnitsky no Brasil. Não só perguntas. E por que eu escolhi logo o Richard Grenell? Eu não sei. É porque ele é lá o olhado especial, ó. Será que é... Se sair na imprensa nos próximos dias da semana que o Joesley Batista discutiu alguma coisa sobre petróleo com o Richard Grenell, eu vou ficar assim, estarrecido. Porque eu só estou, sei lá, que é loucubrando informações. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Eu fico assim só analisando, né? Ah, meu Deus. A Rádio Peão brasileira já tocava tantas músicas, né, badaladíssimas, né, nas últimas semanas, meses. Antes mesmo da Magnitsky ser, né, revogada. E falava aí do papel de Joesley Batista. Né? Ah, meu Deus do céu. Não vou falar mais nada, viu? Eu vou ficar até quieto. Vamos voltar a falar do Lula. Vocês aí que tirem as suas conclusões. Lula, a crise na Venezuela e a restinga de Marambaia. Gente, essa matéria aqui, ela só tem 2 parágrafos aqui, né? 5 linhas. Ela não fala, mas o que ela deixa implícito é algo para as pessoas realmente botarem a mão na cabeça e se questionar. Apesar da crise venezuelana, gente, não é qualquer crise. Não é assim, teve uma crise. A gente está diante de um evento histórico, como vocês estão observando. O mundo todo fala sobre isso. Saiu em todos os portais. Líderes de nações estão se posicionando, presidentes, sabe? Tá todo mundo falando sobre isso. Não é uma crise qualquer. É aquele evento que entra na história, tipo, a captura do Bin Laden, a captura do Saddam Hussein. Agora você tem a captura do Maduro. É aliado de primeira hora, ou pelo menos era, sempre foi do PT, do Foro de São Paulo. Mesmo diante de tudo isso que está acontecendo, você vê o empenho da esquerda, Gustavo Petro, os petistas na rede social, todo mundo. Lula retorna hoje no fim do dia da festa, da praia, que tem desde da virada do ano. O Lula só volta a despachar na terça. Ele voltou, mas vai trabalhar amanhã. E até ontem à noite, não tinha nenhuma reunião marcada. Pra nada. Pra nada. Tu acha que o Lula tá preocupado com isso? Tu acha que o Lula vai meter o dedo pra ajudar o Maduro em alguma coisa? Tu tá vendo assim, todo esse faz de conta, e como no final do dia, Lula rifa qualquer um, né, pra continuar no poder. Aí vem a Globo. Governo Lula evita embate com Trump e vê vice de Maduro no fio da navalha. Como Delcy Rodrigues, Brasil condena ataque à Venezuela, mas não explode pontes com o governo Trump. Os 2 países pisam em ovos, né, em relação aos Estados Unidos. Aí o Metrópolis comenta, né, o tom de Lula após a ofensiva dos Estados Unidos na Venezuela. Lula deverá adotar tom cauteloso com Trump, né, preservar as negociações, manter o equilíbrio diplomático. Nesse sentido, interlocutores do governo destacam que Lula tem mantido certo distanciamento do presidente venezuelano Maduro.
sobretudo diante do desgaste internacional do regime de Caracas. Embora o Brasil defenda a soberania da Venezuela e se oponha a intervenções externas, o Palácio do Planalto evita gestos que possam ser interpretados como alinhamento automático ao governo Maduro. Lavou as mãos. Isso porque a própria imprensa brasileira, a gente mostrou no vídeo ontem, atribui que a captura do Maduro passa pelo Lula exatamente por saber que o Lula não ia fazer nada. Já estava tudo fechado no pacote. A Globo, a gente comentou no vídeo ontem também, anunciou que os diálogos com a Delcy Rodrigues, inclusive sondando com ela se ela poderia assumir a presidência por um período interino, começaram em outubro do ano passado, no Catar. Aí o Lula ligou para Delcy no dia, antes dele fazer o pronunciamento. É o que a Metrópole diz, não, o Lula não quer se vincular ao Maduro nem nada. O Lula reclama do que? De que o Maduro foi capturado. Mas o Lula não cita o Maduro e não fala de sequestro, que é o tom que a esquerda vem adotando. Mas tá ali, né? Lula conversou com Delcy Rodrigues depois da captura de Maduro. O Poder 360 apurou que a ligação foi breve. Teve um caráter informativo. Lula buscou confirmar a situação do país. E aí, Delcy, tá tudo certo aí mesmo, né? O plano aí da gente, a gente rifou o Maduro, traímos o Maduro, tudo certo, né? A gente continua aqui, vamos continuar aqui sendo, né? Fingindo que tá tudo bem. A conversa serviu principalmente para que Lula pudesse entender o quadro político e institucional venezuelano. Ela ligou, Lula, fica de boa aí que aqui tá um acordão. A gente começou a fechar esse acordão ali em outubro. Eu, Diosdado Cabello lá, o cara lá dos quartéis, lá, a gente fechou aqui o jogo, a gente entregou o Maduro. Tá tudo de boa. A gente garantiu aqui as instituições, a gente vai começar a trabalhar aqui em relação ao petróleo, então fica frio aí, tá de boa por hora, né? O contato não envolveu negociações formais, nem tratativas diplomáticas mais amplas. Nem pra perguntar, tá precisando de ajuda, precisa de alguma coisa, que você posicione, aí fez aquela nota ridícula, que ninguém comprou. Absolutamente ninguém comprou. Brasil na ONU, não podemos aceitar que fins justifiquem os meios. Ah, tá. Então, peraí. O fim é bom. Os meios que são ruins... Então, assim, pode tirar o Maduro. Não, mas não pode tirar. Isso do jeito que foi feito, né? Foi meio bárbaro por parte do Trump, né? De acordo com o Sérgio Danese, embaixador do país no Conselho de Segurança, uso da força na nossa região evoca capítulos da história que acreditávamos que estavam para trás. Mas tirando isso daí, vocês podiam tirar o Maduro, né? Só porque foi de um jeito meio ruim, né? Os meios foram meio complicados. Esse é o Lula, bicho. Esse é o governo do PT. É um grande teatro. Aí o Gustavo Castañón, um cara na esquerda. Eu acho que o Gustavo tá até mais próximo da direita do que ele imagina. O Gustavo é apoiador de Ciro Gomes. Aí fala, Lula acabou com a liderança brasileira. Vimos a primeira excursão militar dos Estados Unidos na América do Sul desde Allende. O Brasil não fez nada. Nem antes, nem depois. Aqui eu acho que o Gustavo não andou lendo as notícias. O Brasil fez sim. O Brasil entregou a cabeça do Maduro. Conversou direitinho. O Joesley Batista foi lá. O Celso Amorim confirmou que sabia da ida do Joesley. Nada fez, pelo contrário, né? Tem que liberar aí a Magnitsky e tudo mais. Então o Brasil fez sim. O Brasil atuou para entregar a cabeça do Maduro. Parabéns, Lula. Não tentou impedir a operação, não articulou contra a condenação do ato. Não, pelo contrário. O Brasil trabalhou para que tivesse a operação. O Brasil não lidera mais a América do Sul e Lula não é respeitado por ninguém. O Danilo Thomas faz uma análise muito mais profunda dessa situação, que ele traz alguns fatos que aconteceram aí nos últimos anos para mostrar quem é o Lula. E o Danilo realmente se coloca na esquerda. Ele fala assim, ó, que a esquerda da Nova República é um fracasso histórico, já sabemos. Ele tá falando de quê? A esquerda do PT. E temos um vídeo maravilhoso sobre isso já. Né? Vai falar sobre o Lula e a CIA. É a esquerda que vem basicamente aí. É a esquerda permitida. E o regime militar permitiu que se tornasse legal no primeiro momento, constituiu esse partido e tudo mais, e que ficou figurado aí na imagem do PT e de Lula. Enfim, embora ela não saiba, né? Aí ele tá falando muito mais dos apoiadores. A turma da esquerda que apoia o PT e acha que o PT é alguma coisa além de um fracasso histórico. E o final da história seria a cumplicidade do governo Lula com a intervenção na Venezuela, colocando o continente em risco, surpreende até quem abriu mão das ilusões. Mas segue o fio. Olha a timeline que ele vai colocar. Ó. Primeiro, o Brasil vetou a entrada da Venezuela nos BRICS. A Venezuela, a maior reserva de petróleo do mundo. Isso faz sentido? A gente comentou isso aqui na época, tá no Atlas de 2023 ainda. Não vou procurar porque era para ter procurado, mas não procurei. O Brasil
contestou o resultado das eleições venezuelanas. Confiando ou não no resultado, essa não é a tradição brasileira. E muito mais, não é o padrão para o Lula. Lula foi negociar as tarifas e a situação do Xandão com Trump e voltou dizendo que o Trump era seu amigo. 4. A sua nota é um pega-trouxa, que pegou trouxa. O Lula fala em captura, não em sequestro. Não cita os Estados Unidos e se perde em abstrações que só servem para distrair a plateia. Agora tem mais esse dado, que é o do Joesley. Mas não pode falar nada. Senão a direita volta, né? Os petistas querem o Lula fazendo a mesma política da direita. Lê a direita aqui, ele tá falando basicamente, enfim, né? A política basicamente do Trump nessa situação. Aliás, é para que todo mundo que o Lula chama de amigo apoia a intervenção, tipo o Macron. Aí, rapaz, postaram aqui na rede social um recorte de um episódio maravilhoso que teve esse dia lá no Três Irmãos, do nosso amigo Jones Manuel, nosso companheiro Elias Jabor. Salve Rodrigão, salve Robertinho. Que o Jones Manuel pega o pedaço de bosta, bota em cima da mesa e fala: e aí, Elias, tira esse pedaço de bosta de cima da mesa. E aí não tem como tirar um pedaço de bosta sem melar as mãos, né? Mandou falar do Lula e a cria do Golbery. Deixar que ambos comunistas assumidos. E o Elias, além de comunista, é o propagandista oficial da China. O propagandista oficial. Se tem um propagandista neste país, é esse rapaz. Ele é mais chinês do que quem nasce na China. Como é que eu vi? Isso aqui é pérola. Sabia muito do Lula, né? Não, ele dizia que ele era agente da CIA. O Benzola falou que o Lula foi agente da CIA? É, pergunta ali essa história, ele nem sabe. Cara, tem que observar o seguinte: o Brizola ele era para ser presidente do Brasil em 62, né? 65. Você já se perguntou que às vezes pode estar defendendo um cara que é agente do imperialismo? Você já se perguntou que talvez esteja defendendo um cara que você não devia? Que é teu traidor? Tá falando do Lula. Isso é uma coisa que eu entendo um pouco. Olha, pra mim, eu sou um bom professor de geografia, e eu sou um cara que entende um pouco de imperialismo, entendeu? Sabe? Talvez não tanto quanto ele, mas eu entendo um pouco de imperialismo, sabe? Então eu tenho clareza disso. Tá. Outra diferença... Desculpa, não tô falando que você é burro. Não é burro não, a questão é o seguinte, eu não guardo a menor ilusão com esse pessoal que com o PT, não guardo ilusão. Eu não guardo ilusão com o PT. Vai começar agora a parte boa. Do Haddad, uma política que não vai ter. Eu conheço a base material que constitui a consciência do Haddad. Eu não guardo a menor ilusão com esse pessoal que com o PT, não guardo ilusão. Eu não espero do Haddad uma política que não vai ter. Eu conheço a base material que constitui a consciência do Haddad, sabe? Que leva o Haddad a pensar como ele pensa. Então eu não espero deles nada disso. Você conhece o Haddad? Conhece o Haddad? Ao longo desses anos, pelo menos aqui no canal, talvez vocês também já tenham visto nas redes sociais, algumas pessoas que mostram o Haddad falando da sua formação acadêmica e dos elogios que o Haddad faz, por exemplo, ao Soros, ao Jorge Soros. Ao longo dos anos, a própria esquerda... deixa eu ver se eu acho aqui uma matéria. Esquerda Diário. Putz, eu acho que o nome é Esquerda Diário. Esquerda Diário Haddad. Deixa eu ver se é assim. Aqui. Pronto, já achei. Ao longo dos anos, a esquerda, por exemplo, aqui, a Esquerda Diário. Conheça os neoliberais cotados por Haddad para governo e conciliação com os golpistas. Isso aqui foi em 2018. A esquerda critica a candidatura do Haddad. Porque o Haddad estava cercado dos neoliberais, dos golpistas de sempre. A turma que domina a Farinha Lima. Aí falava do Marcos Lisboa, sempre ele está em todas. Samuel Pessoa. O Trabuco, banqueiro, que além de estar no Conselho da Bradesco, também tá lá mas não sei se ele tá na vice da Febraban. Josué Gomes, sobrinho em consideração do Lula, inclusive. O AP, que é o cara da reforma tributária. Tá vendo a reforma tributária? Com toda essa agenda globalista de agenda verde. Enfim, e citava outras pessoas. Então, assim, não adianta ela pegar todo mundo e colocar no mesmo pacotinho. Uma coisa é o comunista raiz, que quer expropriar a propriedade privada sua, invadir a sua casa, tipo ali, bolos. Outra aquele como a Tabata, que quer enriquecer o Lehman. Não é? São pessoas diferentes. O Haddad faz parte dessa ala que a gente fala tanto, essa linhagem mais globalista, pode-se assim dizer. A esquerda sabe disso. Sabe, mas eles ficam caladinhos.
Eles lutam contra o imperialismo até a página 2. Ele diz, cara, eu não me luto com o PT. Eu sei que um PT é, mas tem que ficar calado, né? Senão o bolsonarismo volta. É tipo isso, né? Não, gente, não vamos criticar, não, senão a direita... Não briga em público, né? Temos que varrer para debaixo do tapete. Vai que a direita sabe isso e usar contra a gente. Mas vamos continuar. Podia me contar só um pouquinho, assim, bem resumido, como é que é essa história aí do Lula, agente da CIA lá? Eu acho que eu já vi... O Elias Jabbour tentou fugir, né? Aí o Robertinho falou, opa, volta aí pra falar da história do Lula, agente da CIA. Eu vou explicar, o Brizola tem questões que envolvem uma imensa mágoa pessoal do Lula, porque o Lula caiu entre nós, o PT, com a ajuda do Golbery, né? Acabou tomando lugar do histórico do PTB, do Brizola, né? Sim. É um fato, né? Então, se você for atrás e... É um fato. Com a ajuda do Golbery, Lula tomou o espaço que era do Brizola. O Lula... Gente... Em linhas muito simplórias para explicar para vocês. Antes de militar, você tinha o MDB e o Arena, os dois grandes blocos. Aí todo mundo de esquerda, às vezes assim, até os comunistas moderados que tentavam se disfarçar, ficavam dentro do MDB. Inclusive tinha gente que denunciava que tinha comunista dentro do MDB, que você não podia ser comunista. Aí nesse processo de democratização, que eles falam que é o problema da panela de pressão, então você abre para você ir liberando a pressão de dentro, então assim, é uma abertura totalmente controlada. O Golbery era o chefe da inteligência brasileira, da BIM da época, né? O SNI, Serviço Nacional de Inteligência. Aí o Golbery deixa que a esquerda se organize dentro do PT. Quando o PT nasce, o PT é a união de 9 vertentes diferentes. O PCO, por exemplo, do Ruizão, era uma dessas vertentes, que depois rompe com o PT e monta seu próprio partido. Mas depois... Então, no início, se você quiser assistir como movimento político, você tinha que estar debaixo do guarda-chuva do PT, que foi o guarda-chuva permitido pelo Golbery. Traz para o dia de hoje, o bolsonarismo é a direita radical. Não, ela não pode. A gente precisa de uma direita permitida. Bolsonaro a gente bota na cadeia, mas o Tarcísio aí a gente pode deixar se organizar, não, pessoas mais bonitas, gosta do mercado financeiro. O que fizeram, isso é o PT. Isso é o Lula. A tese do Teatro das Tesouras é a coisa mais real que existe na história deste país. Lula é uma das figuras mais abjetas que já passaram pela política. O Lula é um cara tão baixo que ele traiu o próprio movimento que o alçou ao poder. Mas vamos continuar. Né? Você vai chegar com outra conclusão. De que o PT aí, na minha opinião, tá? Foi uma criação do Golbery do Couto Silva, né? Foi. Porque os partidos comunistas eles não foram legalizados, e o PCdoB em 80, ele permitiu que o PT fosse formado, mesmo com muito trotskista, fosse formado, e não entregou a legenda do PTB para o Brizola. Ele não entregou. Só permitiu o PT. Deixa eu dar uma pausa aqui e ver se eu acho no Atlas. Quando que eu comentei isso daí? Passei aqui uns 5 minutos procurando, não achei. Chega, me deu uma frustrada aqui agora. Ai, o vídeo vai ser atrasado, inclusive por causa disso. O cara passei, na verdade, uns 8 minutos procurando. Mas vamos voltar. Chega, me deu um desânimo aqui agora, não tem contato pra mostrar pra vocês. Eu vou procurar depois com calma e pego pra vocês tá na Biblioteca Nacional. Saiu no jornal da época, tá lá preto e branco. São 9 frentes diferentes e, inclusive, mostra, né? Tem uma tabela que mostra Partido da Causa Operária, trotskista, grupo tal, marxista, grupo tal, comunista, que é exatamente o que a Lei Jabbour está falando. Eles não permitiram que esses partidos, esses grupos tornassem partidos, mas podia existir dentro do PT. Porque o Lula ia manter tudo sob controle. Maravilhoso. Mas vamos lá. Ficou com a Ivete Vargas. Ficou com a Ivete Vargas, né? Então, o Brizola tem os motivos dele para falar isso. Sabe? E a gente da CIA, eu acho que não. Se Lula fosse a gente da CIA, já teria vindo à tona. E Lula fez o cursinho lá, para sindicalista. Eu não sabia isso foi você que falou. Nos Estados Unidos. Lula foi para os Estados Unidos fazer um curso? Fez um cursinho lá. Sindicalizar? A agência da CIA é contigo. O Moro vai pra lá, é assim que fez. O Alexandre vai, é assim. Pois é, né? Quando é alguém que o PT não gosta, vai para os Estados Unidos, foi o curso da AFL-CIO, né? Que era ligada a John Hopkins. Quando é assim, não, é da CIA, mas o Lula pode. Inclusive o Biafra, aquele cantor, ele também já falou algumas coisas aí que dá a entender que o pai dele na época não aceitou ir fazer esse curso, mas Lulinha foi. Aí nessa mesma sequência, para você entender um pouco mais sobre a esquerda brasileira e sua hipocrisia, olha pro Guga Noblar. Manda aí pro seu coleguinha bolsominion que Dilma já denunciava a ditadura venezuelana desde 2021. Aí depois pergunta o que ele pensa da ditadura de 64.
Opa, a Dilma também? A Dilma também? Então é tudo um grande teatro? Como é que eu vi a Dilma? O chavismo fez uma aposta na mobilização social permanente para... Não, o chavismo fez uma aposta no exército. Não só no exército, presidente. Fundamentalmente. A não ser que a gente seja ingênuo. Fundamentalmente. Mas também na mobilização popular. Depois. Daí decorrente. Então, citando Pulantzas, você não tem, onde estiver exército, nunca acredite que as mobilizações paramilitares ocorram sem a cumplicidade dele. Onde tiver exército, de manifestação paramilitar é que não envolve militares, mas pode envolver movimentações aí para mudar a democracia. Onde tem exército, irmão, grupo organizado não pisa na rua sem anuência do exército. Lula é a cria do Golbery. Lula é a cria do Golbery. É a panela de pressão. Tinha que ter uma válvula de escape. Daí eu tô mostrando aqui um tweet que essa frase final ali em verde, cara, eu tenho que decorar. Eu gostei demais dessa frase, viu? Assim como todas as coisas que eu até desconsidero. Ele fala assim, ó, não tem como reabilitar uma doutrina que nunca foi extinta. Ele tá falando da doutrina Monroe, que nunca deixou de existir, ou qualquer outra coisa similar. A onda rosa acabou em golpes. Trump comprou as eleições legislativas argentinas, teve fraude em Honduras, na Bolívia, uma crise interminável no Peru. Só que esse final me pegou. Por isso que eu trouxe esse tweet. A história não começa no dia em que você fica sabendo de algo. Não é porque tu descobriu hoje que o evento começou hoje. O evento já começou há muito tempo. Fora as coisas que tu nunca percebeu que tu era enganado o tempo todo. A história não começa no dia que você fica sabendo de algo. Tem muita coisa aí que já tá rolando há muito tempo. E os eventos recentes que saltam aos olhos, eles não nasceram também ontem. Eles nasceram já há um tempinho. Trump nega estar em guerra com a Venezuela, fala em consertar o país e descarta novas eleições. Então Lula pode ficar de boa. O território está íntegro, viu, Lula? Soberania, você tanto defende. Não estamos em guerra, disse o Trump. Estamos em guerra com quem vende drogas. Estamos em guerra com quem esvazia suas prisões em nosso país, com seus viciados, né, em drogas e com seus hospitais psiquiátricos. Então, sem problema com a Venezuela, com Maduro. Questionado sobre os rumos políticos após a captura do Maduro, Trump descartou a possibilidade da Venezuela passar para uma nova eleição em 30 dias. Ele não falou, não pode ter em 31, mas em um mês não vai ter, né? Ele tá falando assim, a curto prazo eu não vejo. Primeiro precisamos consertar o país, não dá para ter eleições. Não há a menor chance das pessoas sequer votarem, disse Trump sobre a possibilidade de dar uma votação no próximo mês. Aí o Andreasa escreveu um texto bem ácido, o Mário Sabino também, e por mais que o cenário na Venezuela não seja da terra prometida, a volta da liberdade, o povo agora pode celebrar, eu acho que tem algumas coisas importantes na queda do Maduro. E eu mostro na sequência. Mas primeiro vai Andreasa. O futuro do chavismo depende da capacidade da elite burocrata militar da Venezuela de dizer sim aos Estados Unidos. Em parte, meio que sim. Quase como ato primeiro da administração coercitiva remota que pretendem para a Venezuela, Trump e Rubio apressaram-se em desqualificar, descartar mesmo, as lideranças representativas da oposição na Venezuela. Eu não acho que eles desqualificaram nem descartaram. Eles só falaram assim, cara, nós não estamos nem no país e tudo mais. Estamos tentando ser um pouco mais realista. A memória da eleição presidencial ilegítima de 2024, que dá concretude à fragilidade da soberania venezuelana e compôs os fundamentos para a ação militar americana, torna-se agora, extirpado Maduro, complexo deletério para os interesses nacionais dos Estados Unidos. A entronização de Maria Corina Machado e da turma daria muito trabalho. E realmente daria um trabalho. Sabe você fazer o quê? Você vai forçar assim, a mão para eleger? Nesse momento? Tá realmente uma panela de pressão. E a intervenção foi concebida, talvez sob otimismo excessivo, para efeito pontual prático e imediato. Maduro não negociava, não era confiável, não aceitava a presença e influência de Washington. Removido esse empecilho dançante, haveria sem traumas estruturais com quem conversar e pactuar entre graduados de seu governo. Essas tratativas terão sido mais fluentes sob o compromisso de não repatriamento de Edmundo Gonzalez. Não há nesse balé ousado, que desconsidera os precedentes plantados, a mais mínima preocupação com a democracia venezuelana, onde um horizonte de eleições livres no país e a reconstituição de sua soberania plena. Eu não acho assim que não tem a mínima preocupação. Eu acho que tem algumas ponderações e eu acho que a queda do Maduro e o que está por vir pode ajudar e a gente tem em determinado momento eleições e você comece a tirar esse pessoal da máquina e começar realmente a voltar a ter uma democracia na Venezuela. A gente vai chegar lá. Trata-se de constatação óbvia se
a deposição fácil de Maduro, seguiu-se a ascensão de sua vice, eleita tão fraudulentemente quanto o ditador capturado. A rapidez desse trânsito do trâmite sugere algum acordo. A vice do ditador, colaboradora histórica daquela autocracia, de repente investida como uma ponte para uma estabilidade bem específica. A comunicação Yankee é que os governarão doravante é explícita. Os chavismos terão a chance de permanecer, uma oportunidade de sustentar seu esquema de poder local, desde que a elite burocrata militar, que assaltou o Estado, compreenda a regra de acesso a essa nova etapa de existência. O arranjo projetado pelo Trump, a partir da intervenção na Venezuela, contemplará a manutenção do regime ditatorial corrupto chavista se a presidente Teorina Delcy Rodrigues fizer o que é certo. Isso pressupõe que ela, a encarnar um chavismo racional, sofisticado, esteja informada sobre o que seja o certo. Fazer o certo sem qualquer mistério será deixar sob controle dos Estados Unidos o movimento do petróleo venezuelano, menos para abastecimento do país e mais para assustar a constituição de uma base operacional chinesa na América do Sul. Aqui o André acho que foi pelo menos bem honesto, né? Sim, não é que os Estados Unidos estejam preocupados em ter o petróleo, porque eles precisam do petróleo venezuelano. Não, o ponto não é esse. Passa muito mais porque, cara, a gente quer tirar a influência da China na América do Sul. E o petróleo venezuelano para a China é importante. O que se costura, discursos teatrais, nacionalistas à parte, seria uma espécie de chavismo prático. Chavismo com os americanos. Depois de décadas de anti-americanismo, não haveria a libertação do povo oprimido e miserável, antes uma gestão temporária e virtual que, via coerção, estabeleceria o domínio dos Estados Unidos sobre a circulação do petróleo venezuelano e esvaziaria a China na região. O Mário Sabino coloca aqui também uma insatisfação, que eu acho que ele está certo nessa insatisfação, até porque acho que muita gente na Venezuela também está meio triste aí, e não é porque o Trump e o Rubio podem tentar ser o mais realistas possíveis, também não dá para não ficar meio chateado com eles. Pegando exatamente esse gancho da Maria Corina Machado e da oposição de direita na Venezuela. E o Mário Sabino vai falar assim, ó, Trump capturou Maduro, mas ele erra ao transigir com ditadura na Venezuela. O Mário Sabino realmente quer que derrube logo. Derruba logo aí os chavistas e tudo mais, que eu acho que muita gente apoiaria isso, né? Antes de mais nada, é preciso apontar o espetáculo de cinismo de petistas indignados com a captura do Maduro, sob alegação de violação do direito internacional. Por mais de 20 anos, sem preocupar-se com direito nenhum, muito menos com qualquer aspecto moral, Lula e o PT apoiaram um regime brutal, sanguinário, criminoso, que levou quase 8 milhões de venezuelanos a sair de seu país. Soberania nacional e autodeterminação dos povos são princípios fundamentais da Carta da ONU. Mas enfim, né? Refém de organização criminosa, a Venezuela e os venezuelanos não tem nenhuma nem outra. Não tem nem soberania nem autodeterminação. A soberania foi ferida, né, de morte pela ditadura bolivariana, que conta com suporte estrangeiro de Cuba, da Rússia, do Irã, né, da China também, traficantes colombianos, para oprimir o próprio povo. A autodeterminação do povo venezuelano, por sua vez, é uma farsa encenada pelo bando chefiado pelo Maduro, como pôde ser didaticamente constatado pela fraude na eleição de 24, que impediu que a oposição vitoriosa nas urnas assumisse o poder. Antes, portanto, dos Estados Unidos violarem o direito internacional a capturar o Maduro, sob a acusação de ser um narcoterrorista perigoso para a segurança nacional americana, Maduro e seus asseclas já vinham destruindo todos os princípios e direitos sob os quais se ergue a civilização. 2 erros teriam resultado em acerto, contudo, se o Trump justificasse a captura de Maduro com a intenção principal de propiciar aos venezuelanos um governo legítimo que fosse constituído no menor espaço de tempo possível. Mas meio que o Trump não fez isso. Pelo menos até então não. Nesse caso, apenas os suspeitos de sempre levantariam a voz para gritar: ah, só o PT. Todo mundo ia apoiar. Todo mundo ia apoiar a deposição da Delcy, toda a cúpula. O quadro é outro. No entanto, a julgar pelo que dizem Trump e o Marco Rubio. Em meio à névoa e contradições nas falas de ambos, o sentido de que foi afirmado até o momento é o de transigência com a ditadura substituta, essa inefável Delcy Rodrigues. Para que não haja nova intervenção militar americana na Venezuela e nada mude muito por lá, ao menos no médio prazo, eles dão a entender que basta que Delcy e os demais fascínoras bolivarianos não imponham obstáculos a que companhias dos Estados Unidos voltem a atuar no setor petrolífero venezuelano. Eu não acho que é só isso. Chegarei lá. Saíram matérias na imprensa sobre isso. Inclusive com a obtenção de indenizações bilionárias pelas perdas financeiras que tais companhias tiveram com a nacionalização promovida ainda no tempo do Hugo Chávez. Os americanos acenam até com a possibilidade de se tornarem sócios do governo da Venezuela na exploração das gigantes reservas de petróleo ali existentes e na recuperação da infraestrutura do país. E a partir do momento que você começa a melhorar a infraestrutura do país, isso não traz de volta a liberdade do povo. Mas eu creio que você já começa até a melhorar um pouco a vida no país. Você vai retirando as sanções, você fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha colar. Mas, então, cara, tem outro caminho, velho. Tem outro caminho, talvez vocês consigam, né? Até ficar no poder, melhorando a vida do povo. Vamos repensar aqui o que vinha sendo feito.
Nesse arranjo, o regime ditatorial teria também de dançar na política externa, conforme a música regida a partir de Washington, afastando-se da China, da Rússia, do Irã, cubanos, o que acho que também traria diferença, não só na Venezuela, como em outros países, né, no mundo ocidental como um todo. Sem o petróleo, praticamente doado pela Venezuela, o regime cubano, Cuba, poderia cair, tende a cair. O simbolismo da derrota cubana para o capitalismo seria espetacular, mas é para a China, essencialmente, que Trump quer mostrar quem manda não apenas na Venezuela, mas na América Latina inteira. Nesse jogo duro geopolítico para qual Trump atualizou a doutrina Monroe, dando real significado ao neocolonialismo, como desnuda a estratégia de segurança nacional divulgada pelo seu governo em dezembro, o restabelecimento da democracia na Venezuela tem papel menor. Na minha opinião, além de representar uma traição a Maria Corina Machado, porque o Trump nutre inveja porque ela ganhou o Nobel e ele achava que ele que tinha que ganhar, e apostar no erro de deixar a redemocração venezuelana em segundo ou terceiro plano, bem como voltar a fazer bullying imperialista com latino-americanos. Afinal de contas, o produto mais valioso da pauta de exportações dos Estados Unidos é desde o final da Segunda Guerra e na América Latina desde a presença de Jimmy Carter, a liberdade em todas as suas versões, ou vá lá, né, certa ilusão dela. A hipocrisia como velha homenagem do vício à virtude, não como vergonhoso espetáculo de cinismo continuamente ensinado pela esquerda em todas as latitudes. É o que diferenciava os americanos dos soviéticos, para a grande vantagem competitiva dos primeiros. A liberdade política, econômica, comportamental, democrática, como motor de um soft power inigualável. Deveria continuar a ser também o que os diferenciava dos chineses, se os Estados Unidos quiserem vencer mantendo a sua alma. Essa segunda partida que se afigura bem mais complicada do que a primeira. Aí vamos lá. Algumas notícias. Não é só sobre o petróleo, né? Só a Venezuela que se lasque. Ações de petrolíferas americanas disparam até 10% após ataques dos Estados Unidos. Tá? E se fala muito do petróleo. Só que o Renato fala assim, ó, a imprensa ignora deliberadamente o papel de Maduro como um facilitador central do crime organizado na região. Em vez disso, tenta emplacar a versão confortável de que a sua queda teria sido motivada apenas por interesses comerciais, como de segurança regional, o narcotráfico, redes transnacionais, não fazem parte estrutural do problema. Suíça congela ativos de Maduro e de aliados. De ontem, 5 de janeiro. Medida vale como efeito imediato e minera recursos mantidos no sistema financeiro suíço. Renato comenta, se o Maduro tinha conta na Suíça, imagina o PCC, o Comando Vermelho. Líder da oposição e Nobel, a Maria Corina Machado, diz que vai voltar ao país o mais rápido possível. Já está criticando a Delcy, não está querendo brigar com os Estados Unidos também. Gente, vamos trazer aqui para nossa situação. Tu já imaginou o Brasil com Eduardo Bolsonaro podendo voltar? Já é um bom começo, né? Já é um bom começo. A mesma perseguição que o Brasil vive, Bolsonaro segue preso ainda, mas Eduardo Bolsonaro já pode voltar. Já pode disputar a eleição. Já pode se eleger senador e fazer campanha pelo país. Campanha em solo. Sem medo de ser preso. Porque para Maria Corina, ela, que acho que conhece o país dela, conhece os perrengues que passa lá, para ela estar considerando já voltar para Venezuela, parece que a queda do Maduro, né, queira não, tem algum tipo de impacto. Seria melhor se todo mundo caísse? Eu acho que com certeza seria melhor que todo mundo caísse. Só que eu acho que às vezes é muito precipitado essas análises absolutas, sabe? Os Estados Unidos só querem o petróleo. Ou os Estados Unidos só querem lutar pela liberdade. Cara, nunca é assim absoluto, sabe? O cara nunca é 100% vilão, nem nunca é 100% herói. Calma, sabe? E aí a galera quer levar tudo até lá. Cara, não é que o cara também tá preocupado e tudo mais, ou não, porque senão ele realmente tá sendo o mais realista possível. Não, às vezes ele podia estar sendo mais realista, às vezes ele podia estar ajudando até mais. Às vezes realmente podia. Não tá. Às vezes podia. Então, calma lá, campeão. Existe um certo meio termo, né? Nem tudo, nem tão pouco. Respira. Nem tudo, nem tão pouco. Vamos lá, respira. Aí vem a turma da CNN. Eles vão falar algumas coisas da Maria Corina, mas ele termina falando umas coisas curiosas aí no final sobre o Brasil, as eleições de 26. A Daniela Lima depois confirma também. A Tsuki posta o seguinte, né? Trump fez com Corina a mesma coisa que fez com Bolsonaro. Fala acho que do William Vac. Em que pese Guaidó e Corina pertencerem à ala da direita aceitável, ao contrário de Bolsonaro, a atitude de Trump nos 3 casos é idêntica. Ignorar o cenário atual e acreditar piamente que Trump é o estandarte da democracia, um herói amigo, é pedir pra ser trouxa, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Nem tudo, nem tão pouco.
Para tipos como Trump, pessoas e governos são simpatias ocasionais, alinhamentos pontuais e funcionalidades. Servem enquanto funcionam. Quando deixam de ser úteis, são descartados sem cerimônia, sem gratidão e sem remorso. Aí chega a ser também, né, todo esse ponto. Mas vamos aqui ouvir. Cadê esse aqui? A gente tem paralelos, Alberto Pfeiffer, entre o que o Trump fez com a Machado e o que ele fez com o Bolsonaro. Ele simplesmente deixou a Maria Corina Machado pendurada na brocha, como a gente fala na linguagem popular, deixou ela sem escada embaixo. Ele fez a mesma coisa com o Bolsonaro. Aparentemente ele está disposto a, digamos, cooperar com qualquer regime que lhe seja, de alguma forma, servil. O que significa para o Brasil, Fábio? Bom, em primeiro lugar, isso não é novidade nenhuma, né? Não é uma condição suficiente. Tu usar a categoria analítica democracia para entender o que está se passando na Venezuela e o que vai se passar no hemisfério e no mundo ter um olhar para o ponto focal equivocado. Nunca foi sobre democracia. Os Estados Unidos na Guerra Fria, a União Soviética na Guerra Fria, não estavam preocupados se havia democracia ou não, estavam preocupados se os governos, se os regimes eram aliados, subservientes, se necessário, e não iam de encontro aos seus interesses, não facilitavam o interesse do adversário. E é disso que se trata. Isso está explicitado, de novo, no documento da Estratégia Nacional de Segurança Americana. E vai ser assim. Outra coisa, não tem amigos, tem conveniências. Bolsonaro poderia ser conveniente num determinado momento que parecia que ele tinha condições de derrotar um candidato mais proclive à China, que é o caso de Luiz Inácio da Silva, numa competição eleitoral próxima que haverá no Brasil. Não é porque ele é amigo do Trump, é porque ele parecia ter uma chance eleitoral. Maria Corina Machado, que é respeitada por Trump, pelos assessores, por Marco Rubio, também é uma pessoa que não é descartada neste momento. Ela é apenas colocada no lugar em que ela tem a funcionalidade de ser um ícone da oposição venezuelana, uma força da resistência, sim, uma campeã da democracia, mas sem posto, sem caneta, sem capacidade de implementação. E foi isso que o Marco Rubio disse, isso que o Trump disse. Quer dizer, colocá-la no poder hoje, ou colocar o que foi efetivamente eleito, o presidente Gonçalves Urrutia, representaria entregar o comando de uma estrutura da qual eles não têm ascendência alguma, conhecimento algum. Isso sim poderia levar o país à disfuncionalidade, à paralisia e ao caos. Então, a estrutura engendrada por Trump, por Rubio, é uma estrutura pragmática, minimalista, efetivamente estão trabalhando com custo mínimo, e essa é uma boa premissa. Vai funcionar? Não se sabe, mas tem alguma chance de dar certo, porque a coerção está presente. Se a Delcy Rodrigues não se comporta, ela pode ser sacada do poder. Agora, acreditar que o Trump tem amigos permanentes, ele pode ter simpatias ocasionais, alinhamentos pontuais, inclinações desde que os interesses sejam convergentes. Certamente, no caso do Brasil, ele agora, talvez mais bem informado do que é a complexa estrutura institucional brasileira, do que é a multitude de atores políticos, de planos de poder na República Brasileira, avaliará melhor com quem se alinhar para a próxima eleição. Bolsonaro parece estar fora da disputa e ele buscará alguém que se contraponha a Lula nesse momento, a não ser que Lula concorde em deter a proximidade que tem se mostrado em relação à China. Pelo jeito você está sugerindo um show de pragmatismo de lado a lado. E a tendência é o Trump acabar apoiando a candidatura do Flávio, por mais que tenha em meio gritarias. Aí ele fala, cara, assim, sentar no comando do país sem toda uma estrutura por trás é meio complicado também, sabe? E realmente você não tem como não meio que não considerar isso. Ainda falando também sobre 2026, não lembrar que tinha esse recorte aqui do Mário Sabino, o Vinícius coloca, né? Mário Sabino afirma que a esquerda está muito surpresa com a articulação mundial da direita brasileira, devendo boa parte dessa articulação ao Eduardo Bolsonaro. E o Vinícius complementa. O fritador de hambúrgueres, se a direita tivesse apoiado mais ele, quem sabe os resultados não teriam sido mais profundos. Cadê? E a direita brasileira ela é muito articulada internacionalmente, houve uma articulação nos últimos anos, né, da direita, digamos assim, da direita mundial, que eu acho, sinceramente, muito legítimo, porque essa articulação mundial da esquerda sempre existiu. Né? Então, agora, a esquerda está muito surpresa, né? Porque a direita ela conseguiu articular-se mundialmente, né? Então a eleição brasileira pode sofrer, né, uma influência americana, o candidato mais à direita pode ter o apoio explícito do Trump, enfim, isso pode acontecer e ao que parece
Não que necessariamente isso signifique golpe, né? Não é isso. E a Daniela Lima, que aí realmente confirma, Lula, inicialmente incrédulo, já prevê impacto de ação dos Estados Unidos nas eleições. Decidiu se esperar até que o Lula despertasse. Vê como né? Não fala pra não, deixa ele dormir. Tá tendo soninho dele. Pra dar notícia de que o continente sul-americano havia mudado drasticamente naquela madrugada. Quem deu o recado foi o Mauro Vieira. Não, espera o Lula acordar. Até a sonequinha dele. Já não deixa. Aguardou-se então a coletiva de imprensa, marcada pelo Trump, para entender melhor o que viria. A sinceridade com que o Trump falou foi chocante. Ele não citou a democracia. Ah, meu Deus do céu. Teve um ministro petista. Na seara das certezas, duas realidades incômodas. A primeira é mais importante. A ação dos Estados Unidos na Venezuela vai interferir nas eleições do Brasil. Não se sabe em que medida, mas vai. Depende do comportamento das plataformas de redes sociais. E de quem o Trump também vai apoiar e como vai apoiar, né? E obviamente que vai ser nas plataformas, né? Porque a Globo não vai dar nenhum tipo de destaque. Outra coisa que está contratada é o impacto das decisões de Trump nas eleições para o Congresso americano deste ano. Se ele perde a maioria, o mundo é um. Se manter o controle que tem, é outro. Mas que haverá um impacto no eleitorado americano, não há dúvida. Ficou na sequência. Enfim, entrando aqui numa treta, eu acho que eu queria até ter mais tempo para comentar. Isso aqui eu acho que é relevante comentar. Se não fosse, não tinha colocado em vídeo. No dia que a gente teve aí, gente, a operação capturou o Maduro, muitas pessoas mesmo nas redes sociais fizeram questão de relembrar um posicionamento de Nicolas Ferreira no início do ano de 2024, quando ele foi para um dos maiores podcasts nos Estados Unidos e ele basicamente falou que não queria nenhum tipo de ajuda não, nenhum tipo de interferência. Não quer não. Enquanto o Eduardo estava tentando buscar um tipo de apoio, né? O Alan coloca a frase do Nicolas, não virá de ajuda estrangeira. E depois, o Alan, na sequência, coloca o bosta não sou eu. E o Nicolas falou que o Alan era um bosta. E ele coloca os dois vídeos. O vídeo do Nicolas celebrando a interferência do Trump na Venezuela e o Nicolas falando que não quer interferência no Brasil. E muita gente coloca isso com uma certa hipocrisia. O Petrópolis fala assim, ó, o mesmo Nicolas que foi aos Estados Unidos dizer que o Brasil não precisava de ajuda americana é hoje o mesmo Nicolas que comemora a ajuda dos Estados Unidos à Venezuela. Mas não se aplica apenas a Nicolas, e sim a todos aqueles que boicotaram e abandonaram Eduardo Bolsonaro quando ele lutava praticamente sozinho lá de fora em defesa do Brasil. Esta postagem não é um ataque pessoal, mas uma crítica realista, coerente e necessária. Porque fica assim dois pesos e duas medidas. Agora, olha que curioso. O Alan fez esses tweets basicamente juntos, um após o outro. Ele coloca a frase e depois coloca esses dois vídeos. O vídeo do Nicolas falando que não quer ajuda e celebrando a Venezuela. Eu tô fazendo isso de propósito, por quê? Porque o Nicolas resolveu rebater o Alan. Veja que o Alan não postou o vídeo. O Nicolas começa a postagem dele mentindo. Vocês deviam se perguntar isso, né? Por que Nicolas precisa mentir para responder o Alan? O Nicolas ele não é conhecido por rede social, por ser tão inteligente no lidar com as redes sociais. Vocês acham que o Nicolas não sabia que o Alan postou na sequência os dois vídeos? Fala do Nicolas completa, sem cortes. E ele continua, mas uma frase sem contexto para fazer o que ele sempre faz, mentir. Não, ele não colocou uma frase sem contexto. A frase tem um contexto. É só assistir o vídeo do Nicolas, ele tá em inglês, mas tá legendado. Minha fala é clara, queremos um dia sejamos soberanos igual aos Estados Unidos. E não precisemos de nenhuma intervenção, seja de esquerda ou de direita. Não, você falou que você não quer ver nenhum tipo de interferência. Até lá acredito na força do povo, que inclusive não parou de lutar também na Venezuela, com Maria Corina, Oscar Pérez e tantos outros anônimos. O que ele quer dizer com isso? Que devemos ignorar a mobilização do povo e depositar toda a confiança na força externa de forma cega? Não, o Alan não quer falar nada disso. O Alan só queria apoio às ações do Eduardo. Assim como o Alan, acho que eu queria, diversas pessoas queriam. Eu não acredito nisso, mas na falta de ter argumentos para atacar, olha o que ele diz. Precisa usar frase para manchar quem é admirado por milhões, diferente de quem vive mendigando Pix e atenção com o meu nome. Eu nunca vi o Alan mendigar Pix usando o nome do Nicolas, né? Eu não sou inimigo, você continua um bosta, Alan. Olha, acho que você pode discordar do Alan dos Santos à vontade, mas mendigo do Pix é meio complicado, sabe? Bem complicado. Esse é o tipo de postura. E tem gente que ainda trata o Nicolas como uma criança, né? Ele vai fazer 30 anos. Agora, 30 anos, mas é uma criança. Aí, diversas pessoas nas redes sociais foram mostrar os
comentários do Nicolas. A Tsuki faz um compilado que tem primeiro a fala do Barroso, depois as falas do Nicolas. Aí tá ali, né? Como eu estava dizendo, não quero que os Estados Unidos interfiram em nada, né? No Brasil, nem na direita, nem na esquerda. Essa é uma fala do Nicolas, tá? Entre aspas. Eu até peguei aqui o frame da fala dele. Aí o cara reforça. Pô, você disse que não quer nenhuma ajuda? Nos deixa em paz. O que é que você vai fazer, velho? É uma revolução? Ele perguntava pro Nicolas. Aí não, o mal um dia cai. É isso que eu espero que aconteça também aqui com o nosso país. O mentiroso não é o Alan Nicolas. Aí pra você ver algumas postagens de redes sociais. Alguns da direita brasileira são muito hipócritas e oportunistas. Quando Eduardo foi pedir ajuda ao Trump para salvar o Brasil, muitos de direita, além de não ajudar em nada o Eduardo, fizeram campanha contra e o criticaram. Mas quando é pra Venezuela, aí sim pode. Tu já imaginou um parlamentar venezuelano, o mais votado do país, viajar para os Estados Unidos e lá dizer publicamente: não queremos ajuda externa, que não interfiram em nada, eu acredito no poder do povo, o povo vai pras urnas? Achou ruim? Exatamente isso que o Nicolas fez. Aí o Mendruga fala: rapaz, esse trecho do mendigo do Pix me fez relembrar toda a dor e correria que o Alan teve com a filha doente. Vocês aí que são um pouco mais velhos, que não são crianças, né, pré-adolescentes de 30 anos. Você aí que é pai, tem 3 filhos. Tu imagina, uma das filhas do Alan, a TT, a mais jovem, a mais nova, né, ela tinha problema sério de saúde. Imagina você sair do seu país, exilado, por conta do Alexandre de Moraes. Até hoje eu não sei qual é o crime do Alan. Aí você perde tudo que é seu canal é fechado, sua fonte de renda é fechada e o seu canal dando muita audiência, quero terça livre. Aí você tá com a mão na frente e outra atrás, você passa 3 anos sem ver sua família e você vai deixar sua filha no Deus dará e você é mendigo do Pix? Esse é o comportamento de um cristão? E um monte de gente pegando isso daqui, gente, que é mais um episódio. Não. Por isso que a esquerda perde. Eles ficam brigando entre si e tudo mais. Cara, olha, se alguém falasse isso de mim, eu queria que alguém brigasse por mim, viu? Não é por nada não. A Thaís até diz, ó, Jesus ensinou a não julgar e ajudar quem precisa. A gente não sabe o peso que o outro carrega. Melhor ter compaixão do que zombar. Eu prefiro não rir da desgraça de ninguém. Pedir ajuda não é crime. É melhor pedir do que roubar o passa-fome em silêncio. Aí o pessoal vai relembrando várias coisas, né? Quando o Alan estava no hype, na eleição de 2020, que o Trump compartilha, inclusive, uma entrevista do Alan, isso aconteceu, o perfil oficial do Trump. Aí o Nicolas estava ali, né? Tem razão. Eu conheço, ele nos representa. Pessoas mudam, né? Tem um monte de gente que compartilhou nos últimos dias aí postagem do Nicolas pedindo pra eu seguir ele. Tanto faz pra mim, não. Segue aí, deixa de seguir. O Melquisedeque diz: não, uma das coisas que fizeram o Nicolas mudar foi o tal de Sérgio Santana. Eduardo Bolsonaro sabe quem é. Era um sócio, né? E deixaram de ser. Por que do bezerro de ouro não tem a pedra do Eduardo? Vem desse nome também. Além da falta de cara do menino de ouro dos intergalácticos e prudentes. Uma coisa que vem incomodando muito as pessoas na rede social é o entorno do Nicolas. Nicolas vem inflando há um bom tempo perfis que são totalmente contrários ao bolsonarismo. Em especial o Space Intergaláctico, o Jalim. O Space Intergaláctico agora, o Nicolas está também empurrando no Instagram. Vê as pessoas mandando prints do Nicolas usando o perfil grande dele de milhões de seguidores para promover postagem do Space, para crescer lá também. É o perfil que ele fez lá, o Space, que levou a Baianinha, que deseja a morte do Eduardo, do Bolsonaro como um todo, que Nicolas mandou um abraço. E as pessoas, graças a Deus, estão começando a perceber que tem algo errado. Aí, olha que coisa, né? O Nicolas, depois do tweet chamando o Alan de mendigo do Pix, ele ainda fala assim, ó: e aqui se encerra eu dar palco pra uma pessoa tão dissimulada e mentirosa como o Alan, ninguém merece. Aí o Jalim pega uma notícia da Folha de São Paulo e ele só coloca a manchete e o subtítulo sem revelar o nome. Ex-diretor do MEC afirma que Alan dos Santos tinha interesse em contratos de publicidade. E aí o Jalim disse que o Alan, né, é um cara que realmente só estava atrás de dinheiro. Sabe quem é, gente? Esse cara que faz essa denúncia é o Roquete, o cara que prendeu Felipe Martins. As pessoas que cercam o Nicolas, e o Nicolas sabe disso, o Nicolas só participa de Spaces com o Jalim, com o Space Intergaláctico, com o Baianinha, com o Silvio Grimaldo. Todas as pessoas com quem Nicolas interagem odeiam Bolsonaro. Alguns querem Bolsonaro morto. Eu não acho isso normal. E muita gente está acordando para esse comportamento do Nicolas. Eu não sei se o Nicolas vai corrigir a rota, se ele vai seguir dobrando a aposta. Mas, tá aqui. Eu falo e eu estou mostrando para vocês. Tá ali, ó. Essa é a turma do Nicolas. E aí o Alan responde. Ele coloca ali para falar, né? Mendigo de Pix é uma expressão típica de quem jamais produziu uma única ideia que sobrevivesse sem verba pública. O rapaz confunde pedir apoio voluntário a leitores livres com mendicância.
Para esse tipo de espírito, quem não vive de imposto, né, vive de esmola. Quem vive de imposto serve à nação. É a moral do parasita ensinando a etiqueta ao homem livre. Aí ele fala, não, exilado na história sempre foi um sujeito perigoso. Perigoso porque fala sem pedir autorização, pensa sem consultar partido e escreve sem submissão hierárquica. Já o burocrata, esse sim, precisa mendigar. Mendigar relevância, mendigar aplauso, mendigar pertencimento ao grupo que o protege, né, do próprio vazio. O curioso é que o sujeito se diz defensor do povo, mas só respeita quem está no topo da máquina. O povo, quando ajuda voluntariamente um jornalista perseguido, é massa enganada. Já o povo, né, quando vota nele, é soberania popular. A coragem de Nicolas nas palavras usadas ao Alan, né, nunca existirá contra Pablo Marçal. E o presidente do partido dele, né, o Valdemar. Isso não é argumento, é psicologia barata. É o ressentimento clássico do medíocre que jamais arriscou nada na vida e que por isso mesmo odeia quem arriscou tudo. No fundo, a crítica não é ao Pix, é à liberdade. Porque quem vive de favor estatal não suporta a ideia de alguém sobreviver sem pedir licença, nem bênção, nem salário, nem aplauso. O mendigo aqui não é quem pede ajuda aos leitores, é quem vive mendigando desculpa para continuar pequeno, em tempo. As empresas dos parentes dele serão expostas e vocês saberão quem é Nicolas e sua máquina de palestras no pântano do Marçal. Estava comentando ontem na live. Vocês lembram do vídeo do Pix? Se vocês forem atrás, porque tem coisas que são informações públicas e a Meta tem que divulgar. Aquele vídeo, ele contou com impulsionamento pago, algumas centenas de milhares de reais, 6 dígitos. Também tem alguns levantamentos aí sobre quanto o Nicolas anda faturando, vendendo seus cursos para te ensinar a ser um verdadeiro cristão, né? E aí já gira na casa de dezenas de milhões por ano. Isso é ilegal? Isso é crime? Não, não tem nenhum tipo de crime. Mas vem se formando aí uma movimentação muito atípica. O Nicolas, ele se encontrou com o número 1 de relações políticas da Globo, né? Que é Relações Públicas, que é o Paulo Tonet, que se escreve. E curiosamente, após o encontro com o Tonet, o Nicolas ganhou 3 páginas dedicadas a ele no jornal Globo. Aconteceu meses atrás. Não se comentou muito na direita. Significa que Nicolas é a pior pessoa do mundo? Não. Mas eu acho que é digno de nota, é digna de registro. Tem muita gente insatisfeita. Tem muita gente que segue realmente o admirado por milhões. Não vou falar por terceiros, não vou nem falar por mim. Mas acho que tem alguns fatos que valem a pena ganhar destaque, né, e não colocar numa espiral do silêncio para varrer para debaixo do tapete. Até porque se eu gosto de mostrar, né, a esquerda falando algumas coisinhas do Lula, eu acho que a direita precisa também fazer algum tipo de autocrítica. Eu defendo uma direita, né, eu comigo nessa insistência, e os nossos representantes políticos, eles exerçam sim um papel de influência nas redes sociais, mitem lá que isso é importante, alcançar mais pessoas, mas também coloquem a bola no chão e trabalhem alguns projetos um pouco mais coesos, sabe? Mais coesos. E o sentimento de grupo ele realmente esteja presente no apoio do Eduardo, no apoio ao Jair, no apoio a diversas coisas que acontecem. E na maior parte dos políticos da direita, eu acho que hoje ainda ficou muito a desejar. Mas é isso aí. Cada um tira as suas conclusões. Tem gente que vai falar que divisão da direita, que a direita tem que se unir e tudo mais. Aí cada um julga como achar melhor. Mas acho que tem coisas que estão ficando cada vez mais estranhas. E eu acho que o tempo aí vai trazer mais luz. Vamos falar assim, né? O tempo vai trazer mais luz. É só lembrar que o próprio Eduardo Bolsonaro e Nicolas já brigaram em público. Não acho que Eduardo é um brigão. Você vê que Eduardo é um cara que normalmente tem engole muitos sapos, né? Por que Eduardo Bolsonaro resolveu brigar com o Nicolas algum tempo atrás? Será que Eduardo Bolsonaro é o vilão dessa história? Será que não tem nada que merece uma reflexão? Eu tô aqui, né? Só observando. Tenho mais informações, mas eu prefiro me resguardar a falar o que eu posso provar. Não é melhor assim? Eu falo o que eu posso provar e o que eu posso mostrar. Se eu posso mostrar, eu falo aqui. Se não, no máximo é só uma pergunta tipo do Joesley Batista. Enfim, eu fico por aqui. Vote em mim no iBest. Estamos na reta final. Se eu não votou ainda, só voto uma vez só. Você também me ajudar um pouco mais, né? Principalmente no canal. Tem um Tony Valeu, tem um Patreon, e tem um Atlas Brasileiro. Tentar lembrar amanhã, não esquecer de pegar lá a notícia do Lula. Como a esquerda se organizou em torno do PT, do jeito que o Golbery deixou. E por hoje é isso. Fico por aqui. Vejo vocês amanhã. Tamo junto. Valeu, meus amigos. Fui!